Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um tema nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de lapidação para se desenvolver melhor no cotidiano, frente a algumas atribulações, frente a algumas turbulências emocionais que de repente ainda não conseguiram ser contornadas, não conseguiram ser melhor lidadas. Então, os nossos encontros têm esse objetivo. Eu quero agradecer demais você que já está comigo, você que comenta, você que interage de alguma maneira, você que chega pela primeira vez, você que tem dúvidas, você que gosta de pensar sobre as questões do teu dia a dia, você que está em busca de transformações, de resoluções, de amenização de sofrimento. Então, meu agradecimento por você que chega e você que fica, ou você que passa por aqui. Todas essas contribuições são muito bem-vindas. Eu estou à disposição para contatos individuais, para trabalhos em grupo, para troca, de repente, de algum tipo de prática que possa levar a uma aproximação maior com você mesmo, né? Nesse momento eu estou mais focada nas questões do yoga, mas você fique à vontade para poder trazer questões que de repente podem estar te afligindo e alguma possibilidade de aproximação entre nós, ok? Então hoje eu escolhi o tema desânimo e falta de vontade. Nós estamos entrando aqui na proximidade com a Páscoa. Páscoa fala de renovação. Páscoa fala de um sentimento, de uma postura em relação a nós mesmos, de poder estar virando a página, de poder estar se reequilibrando, de poder favorecer que algo de novo aconteça em si mesmo. Nós temos várias facetas de nós e é muito fácil de nós nos habituarmos a algumas delas e a gente entrar num processo meio que viciado de vivenciar e de fazer conexão com aquela mesma faceta, né? Às vezes é a faceta um pouco mais agressiva, mais passiva, às vezes é uma faceta que não desenvolve o poder automotivacional, ou o contrário de tudo isso, né? Às vezes pode ser uma faceta mais assim voltada para o comodismo ou para justificativas cegas, as mesmas justificativas e os mesmos pontos de vista a respeito de si e do mundo. E essas coisas mais rígidas, essas coisas que repetem muito do mesmo, tendem a desmotivar o contato conosco mesmo, desmotivar uma autoaproximação, desmotivar os movimentos, né? Exercitar movimentos diferentes em relação à vida. E é bom que a gente perceba essas coisas para nós podermos nos dar a chance de reverter tudo isso, né? Então, quando a gente fala em desânimo e em falta de vontade, eu estava vendo algumas coisas e sempre tem alguns autores
ou algumas pessoas que postaram algum vídeo, ou algum estudo que eu realizei, algum documentário, alguma entrevista, que motiva, de repente, a escolha de um determinado tema. E eu estava vendo num vídeo do Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, e ele estava falando sobre as causas de morte nas Américas. E ele fez referência a uma pesquisa da Uniferj, né, que diz assim, que na idade de 10 a 24 anos, nessa faixa etária, a causa de morte, 24% das causas de morte estão relacionadas ao homicídio, 10 a 24 anos. 20% suicídio. Então, homicídio e suicídio, quase 50% do total de uma população de 10 a 24 anos, nas Américas. E acidente de trânsito, 7%. Eu me lembro que não há muito tempo atrás, acidentes de trânsito era maior motivo de causa de morte em população adulta. Pode ser que ainda esteja, né, numa faixa etária superior, eu não chequei isso. Mas quando a gente vê questões de morte, né, relacionados talvez a uma relação que se estabelece com a vida, alguma coisa, né, causas de morte, mudando um pouco o sentido, organizando melhor as palavras, causas de morte relacionada a um descrédito que a pessoa tem sobre a sua própria vida, isso é preocupante, não é? Quando a gente vê questões de suicídio, questões de ansiedade ou depressão sendo elencadas como um dos maiores problemas da sociedade contemporânea. Não é preocupante isso? Preocupações do mundo atual voltados ao entristecimento, ao sofrimento ou ao descrédito que a pessoa dá a si mesma, né? Algo completamente desmotivador. Então, isso para mim foi uma chave, né? De repente, assim, foi alguma coisa que despertou eu refletir algumas questões a esse respeito e montar esse material que eu trago hoje aqui para vocês. Existe também quando a gente fala em desmotivação ou entristecimento, existe uma tendência de nós pensarmos nos conteúdos ligados à inteligência emocional. Né? O que será que faz com que uma pessoa não acredite em si mesma, não perceba que ela pode se autotransformar, não perceba os seus potenciais de autotransformação, de autoamor, né? Então a gente está falando aí em questões emocionais que estão meio que difusas, ou meio que fora do lugar, não é assim? Não sei se você percebe dessa maneira, eu consigo enxergar desta forma, né? O que faz que uma mesma questão, né, ou um mesmo tema, uma mesma dificuldade faça com que determinadas pessoas ajam de um jeito e outras de outro, né? As reações emocionais, elas chamam muita atenção, né? Por que uns chutam o pau da barraca, outros ouvem mais, né? Outros já partem para a agressão. A gente tem questões comportamentais em nós que podem ser trabalhadas, mas o comportamento, né, aquilo que a gente mostra no comportamento,
é alguma coisa que revela o que marcou em nós, dentro de nós, né, uma marca interior que foi feita antes da atitude, né? Então, sabe quando pega naquele lugar? Então, é bom que a gente perceba isso, que a gente tem lugares dentro de nós que podem não estar ainda amadurecidos. E isso não tem nada a ver com idade, né? E isso pode ser também ocasionado por situações de um determinado período, por alguma frustração, por alguma perda que ocorreu, né? Por algum abalo que a pessoa passou. E aquele motivo, digamos assim, aquela situação reverberou e fez com que a pessoa tivesse ali atitudes e comportamentos nocivos à vida, ao bem viver, né? E ligados ao sofrimento. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas será que a pessoa está consciente disso? Será que é possível perceber que essas coisas estão acontecendo e ir atrás de um caminho de reversão de tudo isso? Então, essa é uma questão que eu penso que seja importante de nós pensarmos. Porque quando a pessoa afirma, qualquer pessoa afirma que ela é desse jeito ou daquele outro jeito, e ela está afirmando alguma coisa que é destrutiva, dificilmente ela vai conseguir se transformar, porque ela não está em busca disso. Ela está clamando que determinada atitude é dela. Então ela tá colocando uma força em cima dessa atitude, para aquilo se manter. E isso, quando acontece de maneira inconsciente, vai sedimentando, vai evoluindo e vai sedimentando ao longo da vida, ao longo dos tempos. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, né, quando eu pesquiso alguma coisa a respeito, eu encontro algo de um tipo assim, que talvez possa nos ajudar aqui. Inteligência emocional é a decisão que nós tomamos de fazer algo que nós não queremos. Nós optamos por fazer algo que é necessário ser feito, ainda que nós não gostemos daquilo. Resumindo, né, essa forma de colocar as coisas, de dizer o que é inteligência emocional, que coloca como um processo autoeducativo. Então, eu não gosto de levantar cedo, mas eu vou levantar cedo porque a partir desse horário, nesse dia, eu vou conseguir realizar tal coisa. Ou porque alguém está esperando por mim, porque eu estabeleci um compromisso com alguém. E eu preciso estar lá para corresponder a esse compromisso firmado. Então, eu faço alguma coisa, né, que eu não gostaria de fazer, mas eu faço em prol de algo que eu percebo ou percebi quando acordei, né, quando combinei, percebi que aquilo é importante. Então, se eu estou ingerindo, eu estou comendo determinada coisa que me faz mal, e eu começo a perguntar, né, por que eu estou fazendo isso, talvez venham respostas dessa pergunta que possam me ajudar a sair disso. Claro que se essas respostas não forem amuletas, né? Porque às vezes eu vou dando respostas que fazem com que eu mantenha aquilo que eu estou fazendo, mesmo que aquilo me faça mal. Então é muito importante a gente perceber, ainda que não seja tão fácil mudar, mas a gente perceber que tem coisas que a gente pode sair ganhando se a gente consegue transformar.
E nós temos o tempo de uma vida para fazer isso, né? A autotransformação também, eu percebo, né, quando a gente fala em desânimo, quando a gente fala em falta de força de vontade, a gente está falando em alguma coisa, num esteio, né, que a gente está buscando dentro de nós. Porque muitas pessoas acabam dependendo de outros para isso, né? Eu faço tal coisa porque meu marido, ou minha mulher, ou minha namorada, meu companheiro faz de tal jeito. Porque na minha família sempre fizeram assim. Ou eu saio meio que dando risada de mim mesmo. Às vezes é bom a gente rir de nós mesmos. Mas se está acontecendo alguma coisa que provoca em nós uma doença, um sofrimento, e a gente ri de si mesmo o tempo inteiro, né, ou de forma prolongada, isso não vai provocar transformação nenhuma. Então, e às vezes até é importante a gente pedir ajuda de alguém, de um terapeuta, de um médico, né, de um psicólogo, de um profissional confiável, de alguém para naquele momento ali eu conseguir me reportar, me abrir, me colocar e que para poder me mostrar coisas que eu ainda não estou vendo, né? Sem que eu precise fazer disso uma bengala para o resto da vida. Porque tão importante quanto buscar uma ajuda profissional, né, ou até a importância de eu buscar uma ajuda profissional é ajudar com que eu enxergue coisas em mim que sozinho eu não estou conseguindo enxergar, ou não estou ainda preparado para enxergar, né? E esse profissional vai me ajudar a preparar, vai me ajudar a ter um fortalecimento emocional, de repente. Então, perceber que desânimo e falta de vontade é alguma coisa que eu posso mudar em mim, já é um grande passo, minha gente. Perceber que quando eu não faço isso, eu coloco minha vida em risco ou minha saúde em risco, eu posso ter atitudes que vão, né, a favor de um atentado à minha própria vida. Isso é uma coisa que de repente elenca motivos para eu fazer alguma coisa por mim, né? Então, fazer essa reflexão, sabe, de como que você está lidando com essas coisas, ou se você conhece pessoas que de repente têm uma atitude que depõe contra a sua própria vida, ou instauram hábitos que são destrutivos, hábitos, né, na forma de pensar, na forma de fazer, né, na forma de construir amizades, na perspectiva que tem sobre o seu dia seguinte, né, em como organiza o seu dia de hoje, o seu momento de hoje, o seu aqui e agora. Isso fala muito de nós, fala do fato de estarmos motivados ou não, né? Será que a gente está mexendo o corpo, né? Será que a gente está ficando mais tempo sentado, ocioso, do que em movimento? Pode ser que o meu trabalho, o compromisso que eu tenho com o meu trabalho me leve a isso, mas é diferente do que eu estou falando aqui. Porque se eu faço algo com a importância de cumprir, né, ou de corresponder a um compromisso realizado, feito, isso está desenvolvendo em mim o senso de autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilização. E isso é muito importante para eu poder avançar no meu dia a dia, né? Para eu poder conquistar coisas nos meus espaços emocionais, nos meus espaços mentais,
nos meus espaços cotidianos. Então, é bem importante a gente perceber o que é que eu estou fazendo que me coloca frente a eu resolver, né, atitudes resolutivas daquilo que não me agrada, né, ou se eu estou, tipo, empurrando com a barriga. E quando eu empurro coisas com a barriga, o que acontece? O meu corpo acaba, de fato, desenhando essa barriga física, né? Porque é assim que as coisas acontecem. Os nossos corpos, eles são desenhados em cima da correspondência que a gente faz entre eles. Aquilo que eu penso, o que eu sinto, né? O que a matéria vai mostrar, né? Vai desenhar dessas coisas, né? O meu campo de energia, aquilo que eu emito, aquilo que eu permito receber. Então, essas coisas, essa forma de me ver, de me entender, de me compreender, ajudam que eu possa me transformar, né? Então, inteligência emocional diz respeito à resiliência. Olha que legal, peguei essa frase também para não esquecer de comentar aqui. Inteligência emocional, né, a inteligência com relação à forma de eu perceber as minhas emoções, me propor a educá-las e ficar atenta a elas, né, com ajuda externa ou não, né, ficar atenta às coisas que eu leio, às programações visuais que eu permito que cheguem para mim, né, porque se eu estou vendo coisas que trazem uma mensagem negativa o tempo inteiro, vai ser muito difícil de eu querer ser positiva, né? Não é, gente? Às vezes as pessoas, elas se fixam e se apegam a noticiários e a imagens de coisas que colocam lá para baixo, né? Que são altamente destrutivas, coisas que amedrontam. Então, como que eu posso desenvolver a minha motivação nesse cenário? Como que eu posso, gente? Então, a gente precisa cuidar disso no momento em que a mídia está em alta, né? Que a gente tem um poder de comunicação aí virtual grandioso. A gente precisa estar atento àquilo que eu estou disseminando, aquilo que sai de mim e aquilo que eu permito que grude em mim. Eu tenho um efeito esponja que por vezes eu aciono, e esse efeito esponja pode estar absorvendo coisas que não me trazem benefício nenhum. E eu deixo isso acontecer, eu estou deixando isso acontecer, né? Quando eu me permito ocupar o meu tempo com questões dessa natureza. Então, estar atento a isso é muito importante antes que eu me veja já num grau de maior problema, né? Num grau de adoecimento mais elevado. Porque essas coisas elas vão adoecendo, né, minha gente? Vejam bem, quando eu trago aqui uma estatística de 10 a 24 anos nas Américas, né? Isso inclui Brasil como país, né? América Latina. Inclui, porque não é a única, né? Que de 10 a 24 anos, 20% da população, ela provocou já tentativas de suicídio. Isso não é pouca coisa, né? Então a gente não tem que ficar lamentando isso ou chorando por causa disso, mas a gente tem que perceber ao nosso redor como é que estão as coisas. Dentro de nós, como é que estão as coisas? Nossos hábitos, nossos costumes, ao que a gente está se permitindo vincular, né? Se eu estou deixando as coisas acontecerem, eu estou rindo de tudo isso
e não estou me observando, né, percebendo os riscos nos quais eu estou me expondo. Então essa é a proposta, né, é ter essa autopercepção. O enfrentamento das dificuldades produz um saber que tem permitido aos pobres e oprimidos sobreviver através dos tempos. Então, enfrentar dificuldades. Quem falou isso foi o professor Adalberto Barreto, no livro dele, Terapia Comunitária Passo a Passo. Então, ele é um psiquiatra também, né? E ele fala que as dificuldades produzem em muitas pessoas, né, essa capacidade de ir atrás, de buscar soluções para aquilo, de aprender com aquilo e poder superar aquilo que, se ela não cuidar, pode travar. Então, são pessoas que não deixam se travar, porque a mente consciente está atenta ao que está acontecendo. Eu falo muito de mente consciente quando eu trago para vocês aqui questões do yoga. A própria prática do yoga, ela tende a desenvolver a mente consciente. Assim como práticas mais orientais, né? As práticas e as filosofias orientais, elas buscam esse equilíbrio e essa harmonização interna. Então, quando a gente sabe dessas coisas, nós podemos escolher nos aproximar mais disso. A gente pode escolher se cuidar mais a partir dessas coisas, conhecer mais esse caminho, né? Então, fique atento a essas questões, né? O que te provoca curiosidade? O que te produz iniciativa de uma melhor qualidade de vida, né? Eu gostaria que você pudesse fazer essa reflexão e ter esse autoolhar, né? Então, forças individuais precisam ser suscitadas, né? Nós temos as nossas forças individuais, mas elas precisam ser vistas, elas precisam ser desveladas, a gente precisa tirar o véu sobre elas. Quando a gente não faz isso, a gente acha que a gente não tem poder nenhum. Alguns até podem se achar fracos. Olha, que loucura isso. Então, a fraqueza, ela advém da falta de possibilidade que a pessoa está se dando de se desvelar, de se autoconhecer, né? Então, ela vê ali a fraqueza. Nós temos muitas coisas, muitas posturas, muitas sensações e sentimentos misturados em nós, às vezes até em ebulição. Então, a gente precisa dar a chance de determinadas coisas aflorarem. Se entrarmos no mecanismo de deixar que as coisas aconteçam sem a gente pensar, refletir, ponderar, às vezes a gente pode se deixar levar pela mente inconsciente, pela mente não trabalhada, né? E essa mente coloca a gente lá no fundo do poço e a gente acaba ficando lá e acaba se deteriorando. Então, que a gente possa observar essas coisas, né? Que todos nós podemos superar dificuldades a partir de um auto-olhar, de uma auto-percepção. Isso sim é importante, né? Então, as coisas, elas não acontecem ao acaso. Quando a gente se coloca num barco, onde a gente deixa que o barco mesmo faça a sua rota, o próprio barco faça a sua rota, e a gente não assume ali a posição, né, o lugar do barqueiro, né, daquele que está no leme ali, ou que percebe os lugares que está indo, que consente adentrar
determinadas horizontes ou não, se a gente não faz, não tem esse cuidado e esse poder de atenção, a gente pode se colocar em belas enrascadas, né? Se a gente não atenta ao que está acontecendo com o clima, né? Se a gente não conhece uma bússola, né? Se a gente não mantém contato com alguém ou algo que está num outro campo, além daquele lugar que nós estamos, para poder corrigir rota, né? Para poder chamar num caso de dificuldade, né? Acionar um SOS. Se a gente não conhece essas coisas, a gente fica refém das situações destrutivas. Então, que a gente possa perceber isso. Eu quero estar encerrando aqui com você, falando, né, que na questão da inteligência emocional, tem 5 passos, né, que o Dr. César Vasconcelos, citando um autor, Daniel Goleman, ele fala de 5 passos para a gente ir buscando a inteligência emocional. E claro que tudo isso pode ser lido, pode ser praticado, né? Cada um de nós tem a liberdade, você que está me ouvindo tem a liberdade de desenvolver o teu processo de busca e de autoestudo, né? Esses 5 passos são a consciência de si mesmo, né? Das minhas limitações, das minhas fragilidades, dos meus potenciais. O segundo, aprender a administrar suas emoções, saber que tem emoções que estão vindo à tona que não precisavam vir, né? Que tem um poder destrutivo, né? Com relação a si mesmo, na relação que estabelece com os outros também. O terceiro, reconhecer emoção nas outras pessoas. Então, perceber nas pessoas com as quais você faz contato, pessoas ali que sofrem, né? Pessoas que se alegram, com o que se alegram. Então, reconhecer as emoções nos outros e se colocar solidário. Não pegar para si a emoção do outro, mas se colocar solidário na compreensão do que o outro está sentindo, mesmo que seja diferente do que você sente. Um quarto passo, né, um quarto elemento, administrar as relações com os outros. Tem pessoas que a gente pode fortalecer a relação, se aproximar na relação. Tem pessoas que a gente tem que dar distância na relação. Tem pessoas que a gente tem que se afastar completamente na relação, né? Mesmo sem chutar pau da barraca nenhum, mesmo sem estresse nenhum, nada disso, mas se afastar. Então, esse limite na relação com o outro, o quanto que eu me aproximo, o quanto que eu me afasto, isso faz parte de uma inteligência emocional. E eu faço tudo isso porque eu gosto do outro, não é porque eu não gosto, não. É porque eu gosto do outro e gosto de mim mesma. Então, ter essa percepção. O quinto passo é a capacidade de automotivar-se, né? Então, aquilo que eu estou falando aqui, né? Você perceber se você está entrando numa baixa, né? Num período mais extenso, né? Enquanto perspectiva de vida, sem perspectiva nenhuma, perceber isso e ver o que precisa ser reajustado nas suas atitudes, nos seus comportamentos, né? Para você se motivar. Será que você não está fazendo as coisas que você gosta? Né? Você está criando dia a dia, envolvendo, né? Ou trazendo coisas que te oferecem prazer, ânimo, alegria. A criança, nós quando crianças, a gente se alegra por tão pouca coisa, né? Às vezes ir na praia, ir no parque de diversão é o suficiente, né? O que provoca alegria em você hoje, de uma maneira simples e natural? Será que você está fazendo isso ou não? Né? Então, atentar a essas pequenas coisas, né?
Então, Daniel Goleman fala para a gente desses 5 passos, né, para a gente perceber, e já encerrando aqui, a gente tem questões de ânimo e de desânimo que precisam ser vistas em nós e precisam ser aparadas, né? Se eu estou provocando em mim mais desânimo do que ânimo, né, a minha alma está sendo atingida, porque ânimo, na essência, né, do latim, animus, tem a ver com alma. Então, quando eu não estou sabendo me animar, reconhecendo o que há de maravilhoso em mim, independente da minha aparência física, né, embora seja importante também eu cuidar dela, sem extremos de vaidade nenhum, apenas cuidar, é importante eu cuidar de tudo que está ao meu redor e dentro de mim, atentar às coisas que estão me atingindo e denegrindo o meu potencial vital. Então, perceba isso. Nesse mês da Páscoa, que você possa provocar em você uma autorrevitalização, em processo contínuo, né? Porque essas coisas não é nada que a gente faça uma vez e depois vai ficar livre de aparecer a vida inteira. Não é não, né, minha gente? É um processo contínuo de lapidação e conforme a gente tenha rotinas de vida que são favoráveis a nós, né, que desenvolve o ânimo em nós, a gente vai mantendo, vai conseguindo manter esse estado, olhando o que precisa ser visto, corrigindo o que precisa ser corrigido, aparando aquilo que precisa ser aparado. Afinal, isso é processo de vida, né? Isso é uma percepção. Isso é o melhor da percepção, que a gente possa desenvolver o melhor da percepção sobre nós mesmos. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua presença, que esse vídeo possa despertar em você novos horizontes. Grande beijo, excelente renovação a cada dia, dentro do mês de março e depois dele. Tchau, tchau.